Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Bloco de Esportes aqui do Balanço Geral nesta quinta-feira para começar falando da Chapecoense, o Verdão do Oeste, que ontem não conseguiu quebrar o tabu, não venceu o Corinthians na Arena Itaquera e a Chapecoense que acabou então perdendo por 1-0. Vamos à partida de ontem pela segunda rodada do Brasileiro. Roupa nova em homenagem a Ronaldo Fenômeno, que vestiu uma camisa igual a esta em 2009. E uma enorme bandeira para lembrar os 25 anos da morte do tricampeão de Fórmula 1, Ayrton Senna. Neste feriado de 1º de maio, o Corinthians teve muito trabalho para vencer a Chapecoense e jogou fora 45 minutos. O gol que valeu os primeiros 3 pontos no campeonato só saiu no segundo tempo. Depois do chute de Cleison e da defesa de Tiepo, Carlos Augusto, de cabeça, fez o único gol do jogo para a vibração de 30 mil corintianos. Bom, certo. Certinho, vai lá. Não, tranquilo, como é que tá, amigo? Tudo beleza, tudo certo. E aí? O jogo nós estávamos falando aqui, né, o pessoal cornetei, não dormiu a zaga. Não é que dormiu a zaga, a bola ia em direção ao Tiepo. O Tiepo, muito provavelmente, porque mais uma bela atuação do goleiro Tiepo, seguro, tranquilo, sereno, bem na reposição de bola. Muito provavelmente o Tiepo ia defender essa bola, que foi chutada lá de fora da área. Mas aí o Alan Ruschel desviou, claro que sem querer. O Alan Ruschel, o objetivo dos melhores, afastar a bola, impedir que a bola chegasse no Tiepo. A exemplo do que fez o Gum, naquele jogo pela Copa do Brasil também. Tentou tirar a bola e tirou a bola do Tiepo. Eu tenho comigo que o Tiepo iria defender aquela bola ali. Mas aí desviou na cabeça do Alan Ruschel, o Tiepo mesmo assim fez uma defesa milagrosa e no rebote o Carlos Augusto, em posição legal, acabou fazendo o gol, né? Mas foi um jogo, na maior parte do tempo, na minha opinião, equilibrado. Não houve nenhuma grande superioridade do Corinthians. Olha aí, ó, a bola desvia na cabeça do Alan Ruschel, talvez o Tiepo fosse espalmar para o lado, e aí o jogador do Corinthians, em posição regular, legal, Carlos Augusto, primeiro gol dele profissional, acabou fazendo 1-0. Mas na maior parte do jogo foi equilibrado o jogo. O Corinthians foi superior mesmo no início do segundo tempo. 10, 11, 12 minutos, quando fez o gol e depois teve um outro chute perigoso do Fagner. Ele foi só, não mais do que isso. Só que a Chapecoense teve uma proposta de jogo mais defensiva. O Ney Franco tirou o Diego Torres para colocar o Tarles, para fechar um pouco mais o meio de campo. Perdeu força ofensiva. Então foi meio que para se defender, porque o empate era um bom resultado para a Chapecoense. Mas aí quando precisou atacar, faltou infelizmente opção ofensiva, nada contra. Mas aí o Ney Franco olhou para o banco e com todo respeito aí tinha o Renato, que até agora não disse a que veio, o Ailon de altos e baixos e o Perotti, que agora está voltando a ser utilizado novamente. Então faltou opção ofensiva na hora da retomada, até equilibrou o jogo depois do gol, foi para cima, mas faltou a conclusão. O goleiro Cássio saiu de campo. Aí na entrevista coletiva o Ney Franco disse que o Chapecoense teve 8 conclusões, me parece. É que eles contam tudo, né? Passou perto da bandeirinha de escanteio, é conclusão. Passou lá em cima, é conclusão. Passou do lado esquerdo, é conclusão. Agora a defesa mesmo do Cássio não teve nenhum. Então nenhum absurdo, nada de normal. Perder para o Corinthians lá, a gente sabe que jogar lá é difícil para qualquer time, não só para a Chapecoense, e tem uma zica desgraçada, tem esse tabu desgraçado que a Chapecoense não consegue ganhar do Corinthians lá em São Paulo e não consegue ganhar do Flamengo lá no Rio de Janeiro. Então, mais uma vez, acabou perdendo o jogo, levantar a cabeça e encarar o jogo contra o Atlético Paranaense. Domingo, 11 horas da manhã, aí é jogo que dá para ganhar, por quê? Ontem eu assisti o Atlético Paranaense contra o Fortaleza. Perdeu de 2-1 lá no Ceará, lá no Castelão. Com todos os titulares. E mesmo assim perdeu por 2-1. Quinto jogo fora de casa que o Atlético Paranaense não consegue vencer. Não venceu no Campeonato Brasileiro, não venceu 2 da Libertadores, perdeu as 2 que jogou fora. E tem 2 do Campeonato Paranaense ali que também não venceu. E vem jogar aqui com um time de reservas, respeitando o adversário naturalmente, que às vezes os reservas até estão descansados, podem exigir até mais. Mas é jogo para a Chapecoense ganhar. E se ganhar do Atlético Paranaense, de 9 fazer 6, fica bonito no começo do campeonato. Então, focar o jogo com o Atlético, jogo para vencer, jogo para buscar vitória, jogo para recuperação. E, repito, de 9 pontos contra Inter, Corinthians e Atlético Paranaense, se somar 6, tá louco de bom. Tá melhor do que
pão com mel dos dois lados. Se fizer o dever de casa, tá tranquilo. Exatamente. Né, bom, no Beira-Rio, tá. o Inter venceu o Flamengo e garantiu os primeiros 3 pontos do Campeonato Brasileiro. Acho que vão anular esse jogo aí, mas acho que não. Não, acho que não. Tá no tapetão, Vamos não sei o que eu ouvi é falar, porque o Paulo Guerreiro jogava no Flamengo, lei do ex, não podia jogar, não tá, não sei. É um rolo aí que tá no... E fez gol, o Guerreiro. Fez gol, mas como é que pode? Vamos acompanhar. O feriado ensolarado levou mais de 40 mil torcedores para o estádio Beira-Rio. Logo no início da partida, os dois times já partiram para o ataque. E aos 4 minutos e meio, Paulo Guerreiro balançou a rede do Flamengo, 1-0 Inter. O Colorado seguiu trocando passes, ficando no seu campo defensivo e partindo em rápidos contra-ataques. Ainda na primeira etapa, o lançamento de Arão para Gabigol precisou de análise do VAR. Na sequência, o rubro-negro teve um gol em cobrança de falta anulado, que também foi analisado pelo árbitro de vídeo. No segundo tempo, o Flamengo voltou com outra postura. Gabriel Barbosa marcou de cabeça, mas estava impedido. O gol do Flamengo saiu finalmente com Arrascaeta. Mas o Internacional estava em casa e fez o segundo com Sarrafiori, fechando o placar em 2-1. Vou ter que dar uma olhada nesses lances de tarde com mais tempo ali, porque foi muita confusão, é lance de VAR, é lance com gol de mão, outro impedido, nada que tire os méritos da vitória do Inter, que jogou com o time titular, com intensidade, jogou para valer e ganhou de um que é um dos candidatos a título, que é o Flamengo. Que, aliás, e aí ontem, vendo toda a repercussão da rodada, muita cobrança no Abel Braga, que não está conseguindo jogar aquilo que o Flamengo se esperava, né? Mas nada que tire os méritos da vitória do Inter, perdeu aqui com os reservas, foi lá e ganhou com os titulares, é isso aí. E o Flamengo ganhou com os titulares do Cruzeiro e perdeu para o Inter fora de casa, porque campeonato brasileiro é assim, gente. Campeonato brasileiro é pedreira, é só jogo complicado e ontem o Inter se recuperou bem com esta bela vitória diante do Flamengo, que no papel tem um timaço, mas que dentro de campo continua devendo o melhor futebol. Bom, jogando na ressacada, o Grêmio ficou no empate com o Avaí. Em 1-1 a gente confere também como foi esse jogo lá na ressacada. 1º de maio é o Dia do Trabalhador, feriado e dia de jogo na ressacada. E na longa estrada chamada de Campeonato Brasileiro, teve homenagens para quem acelerava forte nas emoções. 25 anos sem Ayrton Senna da Silva. O Avaí quase despertou esse sentimento em forma de alegria 2 vezes. Mas o Grêmio não ficou no quase. Foi lá e abriu o placar com o Rômulo de cabeça. Só que a defesa do tricolor imortal deu uma bobeira mortal. João Paulo cruzou e Michel cabeceou contra. 1-1 resultado final. Ei, Badarrão. Olha, eu assisti todo esse jogo aí, mas brabo pra aguentar, não foi fácil, gente. Não foi fácil. O Grêmio não jogou bem. Uma conclusão a gol, que foi aquela cabeçada do Rômulo, que fez 1-0 numa cobrança de escanteio no finalzinho do primeiro tempo. O Avaí no segundo tempo melhorou, foi pra cima, o Geninho começou jogando com 3 zagueiros que não deu certo. Jogo no primeiro tempo equilibrado e nivelado por baixo, e depois daí no segundo tempo, com o Grêmio na frente, o Avaí foi mais pro ataque, mereceu o empate. E se tem mais um pouco de jogo aí, não sei não se o Avaí não viraria o jogo, viu? Então jogou muito pouco futebol o time do Grêmio. Claro que preservou alguns titulares ali, o Renato, mas mesmo assim eu esperava mais do time do Grêmio. No geral, o resultado até, digamos assim, foi lamentado pelo Grêmio, que tomou o gol no final, e até foi comemorado pelo Avaí. Eu vi mais gente do Avaí comemorando o resultado do que lamentando. Isso aí não é muito bom. Quando você empata em casa assim, comemora empate, sendo que havia perdido o primeiro jogo, de 6 pontos, soma apenas 1, não tem muito o que comemorar. Agora, o Grêmio, de novo, na minha opinião, um jogo que eu tenho visto poucos jogos da dupla Grenal, porque muitos são simultaneamente junto aos jogos da Chapecoense. Mais uma vez, para mim, eu esperava muito mais futebol do time do Grêmio. Pois é, ficou no empate aí. Bom, vamos atualizar a classificação, lembrando que faltam 2 partidas hoje para finalizar a segunda rodada, né? Mas tá aí a classificação, com o São Paulo 6 pontos, segundo colocado Atlético Mineiro também 6.
E aí segue o time, o Palmeiras com 4, o Ceará 3, Atlético Paranaense também 3, adversário da Chapecoense domingo, né, Badá? E lá na parte de baixo, o CSA 1 pontinho, Fluminense ainda não pontou, o Botafogo também não pontou, o Vasco também ainda não pontou, a Chapecoense está na 8ª colocação com 3 pontos nesse momento. E aí tu corre o olho lá para baixo, tu vê o CSA com 1, e Fluminense, que joga hoje, Botafogo, que joga hoje, e o Vasco, que já jogou ontem e perdeu, os 3 do Rio de Janeiro na zona de rebaixamento. Tem muita gente acreditando muito de que um carioca poderá ser rebaixado. Não sei, é cedo ainda, mas que eles têm motivo para estarem preocupados, realmente tem. Vamos ver. Mas a Chapecoense está ali na meiuca, na 8ª colocação, se pudesse se manter assim, certamente seria uma boa, né? Agora, tem que fazer o dever de casa. Domingo tem que fazer o dever de casa. O Atlético está 5 jogos sem ganhar fora de casa. Vem com o time de reservas. Torcedor, 11 horas da manhã, vamos para a Arena Condá. Deixa o churrasquinho para depois do jogo. Depois do jogo vai ter o domingo inteiro para comer o churrasquinho. Vamos domingo, 11 horas da manhã para a Arena Condá. Dar uma força para o Verdão ganhar. Que aí, de 9, somar 6 pontos é um bom começo. Né? Tá bom, né, Badá? Tá bom. Falar um pouquinho agora também do esporte amador. O técnico e atleta da equipe de Chapecó, o Evandro Ferronato, venceu uma das 2 provas que disputou no Campeonato Catarinense de Ciclismo, a Taça Ludovico Toso, em Cordilheira Alta, e também em Chapecó. Na prova contra o relógio, ele faturou aí o primeiro lugar na categoria Elite, que teve Bruno Sandrin, né, campeão, Marcelo Godin, vice, e o outro chapecoense, João Barato, aí, que também ficou na colocação aí, no quarto, né, na categoria, então, nessa posição. Já na categoria Elite, no naipe feminino, Jaqueline Mendes, de Chapecó, ficou então como vice-campeã. O Evandro Ferronato ficou então com a 4ª colocação na prova de circuito aí na categoria Elite. Chapecó voltou ao ponto mais alto do pódio aí ao vencer a categoria Júnior com Marcelo Godin, com Bruno Sandrin em segundo, e também na Elite feminina Jaqueline Mendes levou o 3º lugar. Lembrando que são todos atletas da escolinha da categoria juvenil aqui de Chapecó, então parabéns ao pessoal do ciclismo conquistando importantes conquistas aqui na região também, né, Badá? E tal. Claro, e atletas de ponta, de nível, e que bom, com provas fortes, tecnicamente. Bons competidores. Bons competidores e com o apoio da Ludovico Toso, né? A família Toso sempre também apoiando o esporte aí. Isso é legal, isso é bacana, aí, baixo de chuva. Vocês que são metidos atleta não se arriscam no ciclismo? É moda. O Eduardo é capaz de matar a pau ali. Tá faltando verba pra bicicleta. Pra comprar bicicleta? Não, mas tem bicicleta boa e barata também. A minha bicicleta é escangalhada, ela não vai longe. O que é uma monareta? Não vou falar de marca aqui, mas ela é bem escangalhada. Ela não tem poder de competição. A última foi uma monareta, faz tempo, mas enfim. A monareta aquela de frear pra trás? Isso. Por que sempre escapava aquele parafuso pra frear pra trás? Pois é, cara. Mas essas partes eu não posso interagir porque eu não. Daqui pra frente a tecnologia evoluiu, agora é. Do quê? O torpedo. Mas um abraço para o amigo Morcego. O Morcego é um grande goleiro, cara. Já jogou na SAIB, agora joga na ARBB, que é uma turma de amigos que joga. Certo. E hoje de manhã ele me passou um vídeo de um pênalti que ele defendeu. Maquetado? Brilhantemente, jogando pela ARBB lá em Riqueza, né, Morcego? Não deu para colocar no ar aí, que tá meio tremida a imagem. Chacoalhante. Chacoalhou demais. Mas parabéns, viu? Grande goleiro, Morcego. Tá à disposição, se a Chapecoense precisar do goleiro aí. Voando baixo, Morcego. Voando baixo. Agora não contratou ninguém. Mandar um abraço para Elisandro Pastório, né? E família que também estão sempre acompanhando a gente. Agora sim, obrigado. Feito, obrigado. Um abraço, até amanhã. Grande abraço para ele. Eu hoje estou desprovido de abraço. Valeu. Mas que nada, um abraço. Um abraço. Tá assistindo lá no Facebook, tá cheio de gente. Tá bom, então.